Elias tinha o objetivo de saciar a fome daquela viúva. Também a fome material, era uma pobre viúva necessitada, mas acima de tudo saciar a sua fome de Deus. Para nos contextualizarmos, a época de Jesus, as viúvas e os órfãos ocupavam uma posição na sociedade de desprezo. Eram pessoas como que abandonadas, tidas como amaldiçoadas, inclusive como se não tivessem mais ninguém por elas. Portanto, abandonados à própria sorte, esperando o fim trágico e iminente. Essa mulher, viúva, que ainda tinha um filho, estava passando por esta dor do desprezo do povo, da sociedade, passando por uma profunda crise financeira também, devido à sua condição, mas acima de tudo também faltava algo que fosse capaz de devolver a ela o sentido, devolver a vida. Aliás, a gente sempre se surpreende com os milagres que Jesus faz, ressuscitou pessoas, inclusive, mas uma das coisas mais extraordinárias que o Senhor fazia era a capacidade de ressuscitar pessoas vivas, trazer de volta à vida aqueles que estavam vivos, aqueles que estavam com o coração seco, vazio, sem esperança, sem rumo, sem direção. E é assim que se encontrava esta viúva, passando as necessidades materiais, mas também vivendo uma vida entregue, sem ter esperança de que algo pudesse acontecer. E é neste cenário, é neste lugar que Elias quer chegar. Portanto, o se colocar a caminho do profeta não é apenas um caminhar e uma coincidência de alguém que iria encontrar alguém necessitado. Era a mão de Deus que o conduziu. Foi a mão de Deus que o levou até este lugar e, de maneira muito especial, até a casa desta viúva. Quando Elias chega à casa daquela mulher, ele lhe pede primeiro um copo de água, algo simples. E esta mulher, mesmo passando por tudo o que estava passando, se mostra numa atitude de prontidão, numa atitude de quem deseja servir. Reconhece o profeta como o homem de Deus e se coloca nesta atitude de quem deseja dar a vida, ainda que esteja passando as dificuldades. E como nos ensina, porque às vezes também nós passaremos pelas provas e em tantas vezes, nestes momentos difíceis, abandonamos o barco, deixamos de buscar a Deus, inclusive, deixamos de reconhecê-lo como centro de nossa vida, deixamos de esperar. Essa mulher, então, não se apega à sua condição miserável, mas ela se coloca ao serviço de Elias e vai apanhar um copo de água. Mas o profeta, este homem de Deus, que fala em nome de Deus, é a voz de Deus que está ali, o profeta simbolizava a própria presença de Deus, vai futucar como que ainda mais a ferida. É como nos lembra a palavra, Deus fere para poder curar. E às vezes seremos provados também, como o ouro é provado no fogo. Deus vai nos provar em muitas situações para nos fazer pensar se estamos com o coração sensível, se estamos enxergando a sua presença no meio de nós. Então, quando a viúva se coloca a caminho para buscar um pouco de água para o profeta, ele lhe pede agora algo que iria lhe custar muito, um pedaço de pão. Engraçado a atitude da viúva. Não é uma atitude de quem se esconde, de quem pede clemência por desespero daquilo que estava vivendo. Pelo contrário, ela é honesta, faz até um juramento ali, né? Aliás, deixa eu fazer um parênteses, que eu escuto as pessoas muito falar isso, né? A interpretação errada do mandamento de não tomar o santo nome de Deus em vão.
Às vezes a gente pensa que, sei lá, a gente pronunciar coisas do tipo, oh meu Deus, minha Nossa Senhora, a gente não está tomando o nome de Deus em vão falando isso. Nós tomamos o nome de Deus em vão quando a gente usa para coisas rasteiras, imundícies, para esse tipo de coisa. Eu me lembrar de Deus e ter Ele presente nas minhas palavras, eu não estou tomando o santo nome de Deus em vão. E essa mulher, então, se utiliza disso, para dar veracidade àquilo que ela está dizendo. Reconhecendo quem está ali, ela proclama, por Deus. Deus sabe, Deus é testemunha. Eu não tenho nada. Eu só tenho aqui um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para preparar um pedaço de pão para eu, meu filho, e esperarmos a morte. Porque é o último, é o que restou. Depois disso não tem nada. É como se ela tivesse chegado no limiar, no limite, no extremo. É como se ela, naquele momento, tivesse a convicção de que nada mais poderia acontecer na sua vida, a não ser esperar o fim trágico, cruel, desolador, para ela e para o seu filho também. Um punhadinho de farinha, um pouquinho de óleo. Elias a provoca ainda mais. Vai, faça o pão e traga para mim. E tenha certeza, a confiança de que nunca irá lhe faltar. O desfecho da história é extraordinário. Ela vai, faz como aquele homem de Deus havia dito. Elias permanece com ela alguns dias na sua casa e, como nos lembra a palavra, a farinha nunca diminuiu e nem tampouco o azeite. Deus proveu. E talvez seria interessante se a gente começasse a viver essa espiritualidade, a confiança inabalável na providência de Deus. Esta história deveria nos fazer pensar em como talvez a gente tem conduzido a nossa vida, preocupados demais com aquilo que é passageiro e interessados demais em estocar sempre mais, e a gente não se dá conta de que quando passamos de uma vida egoísta para uma vida desprendida, um milagre de Deus acontece na nossa vida. Experimente se tornar uma pessoa generosa. Experimente se tornar uma pessoa boa, altruísta, que não está preocupada consigo, que não está preocupada com o futuro, mas que entendeu que a providência de Deus nunca falha. O milagre também acontece na nossa vida, porque Deus não deixa faltar, Ele provê. E a gente deveria ter presente isso no nosso coração, de que à medida que eu vou me tornando uma pessoa doada a serviço, que vê o outro, inclusive, como mais importante do que eu, que não está preso naquilo que é passageiro, a minha vida vai adquirindo um sentido novo. E Deus vai agindo na minha pequenez também. E é tão bom quando a gente passa a enxergar os sinais de Deus, a presença de Deus na nossa vida. É tão bom quando o coração, que antes era uma pedra, vai se transformando num coração tão sensível que a gente consegue identificar. Aqui está Deus. Foi Deus que agiu. Foi Deus que proveu. Foi Deus quem ajudou, foi a mão de Deus. Ela nunca me desamparou, nem um momento sequer.